Olá amigos, muito boa tarde, estamos começando mais um Repercutindo aqui pela sua TV Jornal, sempre destacando os assuntos de interesse da nossa coletividade que foram destaque ao longo da semana aqui nos nossos telejornais. Cumprimentar aqui os amigos que vão fazer o programa conosco. Diego Barbosa, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde aos colegas, boa tarde ao nosso telespectador. Pronto, de Diego para Diego. Martinelli também, boa tarde, Martinelli. Boa tarde, Wilson, boa tarde, meus amigos aqui do Sistema Jornal do Comércio. Mais uma vez, um prazer de participar aqui com vocês. Prazer receber vocês aqui de novo. Fernando Rodolfo já tem cadeira cativa, né, Fernando? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha a partir de agora, boa tarde a Magrini e aos Diegos, Barbosa e Martinelli, essa dupla. E o nosso Cabo Paulo, a quem eu dou a missão de começar o debate aqui de hoje. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Diegos, boa tarde, Rodolfo. E falar de, fazer com o nome de cabo, me lembrou de segurança pública, né? A questão do universo da segurança. Uma coisa bem linkada com a outra. Bem linkada e de repente no Brasil, um assunto que chama atenção, né? Que chamou bastante atenção essa semana, que foi o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, no Brasil, e que fez um mapa, uma pesquisa, e de repente esse estudo, né, apresenta os números absurdos da violência, em termos de homicídios, 61 mil e alguma coisa no Brasil, e o mapeamento dos estados, né? Então Pernambuco ficou num posicionamento um tanto complicado, né, com 7% desses crimes violentos, que em torno de 4.400, quase 4.500. Então, o assunto que se comentou de bastidores, não só a questão de você pontuar e fazer o comparativo desses números, é exatamente a perspectiva negativa que se tem em relação ao que será desses números em 2017, já que tivemos uma experiência de um ano complicado, e você vê, por exemplo, a Bahia em primeiro lugar, né, estados assim, com dificuldades tamanhas. A gente observa o mapa no Brasil inteiro de dificuldades, e aí, independente desses números, a grande discussão, e aí eu jogo para vocês e o pessoal de casa, é a questão da sensação de segurança e as expectativas dessa segurança em nosso país. Falar do nosso quintal, da nossa casa. O que é que vocês imaginam sobre esses números, gente? Não, são números, Magrini, realmente chamam a atenção do país. São números de guerra, que quando você tem mais de 60 mil pessoas assassinadas, é um número muito alto. A gente não tem guerras aí, não tem guerra que se compare com o número de homicídios aqui no país. A gente tem um Pacto pela Vida que surgiu em 2007, uma campanha que realmente vinha conseguindo, ao longo dos anos, diminuir essa quantidade de homicídios aqui no estado, mas que de 2 anos para cá esses números vêm aumentando. Se continuarmos com esse mesmo, o Pernambuco já passa de 4.500 homicídios já em 2017, se a gente continuar nesse número, vai chegar em dezembro com aproximadamente 5 mil homicídios. Se chegarmos a 5 mil homicídios, não teve, desde 2007, quando o Pacto pela Vida foi criado, um número tão alto. Então, são números realmente alarmantes. E se a gente for fazer, é bom a gente lembrar que esses números que foram divulgados aí, que o Magrini se refere, são relativos ao ano passado, 2016. Né? Então, 2017, quando em 2018 divulgaram de 2017, o Estado vai estar na cabeça dessa lista, lamentavelmente. É o que a gente está prevendo isso. Falta que já superou, né? Então, a gente, em 2018, quando esse anuário for divulgado novamente, teremos o Estado possivelmente subindo esse ranking. É verdade. Infelizmente, porque no ranking divulgado no ano passado, referente a 2015, Pernambuco estava na 7ª posição. São 27 estados, né? E nós tínhamos Pernambuco na 7ª posição. Agora, nós temos, então, referente a 2016, Pernambuco em 4º. Se nós já batemos o recorde, fatalmente, Pernambuco vai avançar nesse ranking, o que a gente lamenta demais, né? Mas a gente tem que levar em consideração que os outros estados, como Bahia, Rio e São Paulo, também vão subir, né? Porque a crise da segurança, da violência, não é só em Pernambuco, é no Brasil inteiro. Então a gente tem um acréscimo no número de homicídios aqui em Pernambuco, como tem na Bahia, como tem no Rio, como tem em São Paulo. Mas será que aqui não é uma proporção maior do que nesses lugares? Aí é o que a gente vai saber quando saiu de fato não tem os números dos outros estados para a gente... Aqui do Nordeste eu vi e apareceu bem negativamente, é claro, Bahia
Pernambuco, Bahia Alagoas tem mais e de 7 mil. Sergipe me surpreendeu também, que é um estado pequeno. Aracaju se destaca também nessa questão da violência, que é uma cidade pequena e tida como uma das melhores qualidades de vida do país, e que a gente viu que apareceu, e apareceu forte também aí. Então, ninguém sabe se nesse comparativo, se aqui a gente está numa proporção maior do que nos outros lugares ou não. É isso que fica essa dúvida. Estados que têm tomado, em termos de segurança pública, tem tido destaque na mídia nacional, inclusive, é o Rio de Janeiro e Pernambuco, em 2017. Lembrando que a cidade se refere a 2016, mas em 2017, Rio de Janeiro e Pernambuco têm, de fato, tido um destaque na mídia nacional sobre essa questão da violência. O que me preocupa, na verdade, é que a cada divulgação de números de pesquisas e comparativos, e nós sabemos e sempre discutimos aqui e no Brasil que a responsabilidade da segurança pública dos estados. Porém, eu fico pensando e me questionando, e jogo para vocês também, que matemática é essa que também não bate? Porque, tudo bem, que nós temos as responsabilidades dos estados, que são os responsáveis de ordem direta para a segurança da sociedade, mas não há uma política alguma de segurança, não há uma política de segurança nacional, mesmo com esses estados com grandes problemáticas. Nossa situação, e nós vamos fazer o comparativo, dizer que nosso estado a situação é melhor porque estamos em zonas de conforto. Nós temos um desafio muito grande de fazer, mas assim, eu não percebo, é como se tudo tivesse isolado, é como se cada estado da federação tivesse uma política de segurança do ponto de vista assim, de leis próprias. Eu não acho que é uma política, sabe? Nós eu não acho temos assim, uma política de se segurança. vire como você pode, sabe? Porque na verdade não há uma articulação em nível municipal, estadual e da União. Uma articulação. É muito fácil. A articulação, sabe, justamente, ela existe para culpar, né? Quando transferir responsabilidade. Quando o problema, né, toma uma proporção que grande, nós vimos aí como aconteceu em Pernambuco, é muito fácil dizer que o problema está na fronteira, né? Que não tem nenhum tipo de patrulhamento ou de veto à entrada de armas e drogas, né? E obviamente a droga ela está na raiz de todo esse problema de segurança pública. Isso é muito fácil, mas não há nenhum tipo de discussão, né, de unificação de uma política nacional. De fato, eu acho que você coloca muito bem, Magrini, para que esse seja um problema enfrentado, encarado e obviamente resolvido pelo país. Não há. Exato. Isso é novo, Diego, e você vê que isso não é novo. Já na campanha para presidente, quando o Eduardo Campos se colocou como candidato, era um projeto dele, o Pacto Federativo, para a questão da segurança, discutir a segurança nacionalmente. O que a gente, e é bom também a gente discutir aqui essa questão é que pelo menos Pernambuco já começa a fazer investimentos, que a gente sabe que o investimento em segurança não é um investimento, a população não vai sentir isso a curto prazo. É um investimento a médio e a longo prazo. Mas a gente já começa aí, Caruaru receber aí o Biesp, um novo batalhão agora em novembro. O Estado anunciou um investimento de mais de 400 milhões de reais até para o ano. Novos policiais militares, novos policiais civis. Pernambuco tinha uma situação aqui de mais de 40 delegacias sem delegados, então a expectativa do governo é que com o concurso todas as delegacias em Pernambuco já comecem a ter delegado. Então assim, a expectativa, pelo menos nossa, é de uma redução, que a gente venha sentir uma redução na violência, pelo menos para o ano. E quando você... Pois não, Rodolfo. Dentro dessa colocação de Magrini, convém salientar que é uma questão de prioridade. Né? A gente percebe claramente que não há uma prioridade do governo federal com relação ao investimento em segurança pública. E, se quisesse, daria para fazer. Tanto é que criaram um fundo bilionário para financiar a campanha política, um fundo de 1,7 bi. Então, 1,7 bi, ao invés de ser empregado em campanhas políticas, se fosse dividido entre os estados e os municípios, daria sim para fazer muita coisa. Por exemplo, aqui mesmo perto da gente, em Lagedo, né, Lagedo, Altinho, outras cidades que investem nas delegacias, investem no conserto de viatura, e isso é uma manobra grande porque há problemas gasto, com o Tribunal de Contas. Exatamente. A prefeitura não pode investir assim em conserto de viaturas, em reforma de delegacia. Se tivesse esse fundo para a segurança pública, como tem para a saúde no SUS e para a educação no Fundeb, aí ficaria mais fácil, né? Você tiraria o peso
das costas do Estado, dividiria essa responsabilidade com os municípios, mas para isso precisa ter prioridade de sair do discurso. Se criou esse fundo bilionário de campanha, o chamado fundão, em 30 dias. Isso. Praticamente Isso. Né, no apagar das luzes do prazo da reforma eleitoral. Questão de da reforma querer, eleitoral. e você? Se quisesse, Questão de se querer chegasse e fazer, dissesse, olha, o país está em colapso. E A gente você está em vê outro que lugar, vamos fazer. o que pra foi fazer. Agora, aqui, colocado? a impressão, Magrina, é que essas pesquisas, o que representam? Nada pra Nada. eles. Nada. Apenas mais números. Essa- Quem está no topo da pirâmide não está nem aí. Agora, o que isso representa para uma efetiva mudança ou implementação de política? Nada. E essa semana, é bom lembrar que nessa discussão foi assinado decreto presidencial tornando crime hediondo a posse ilegal de armas que são exclusivas das Forças Armadas, por exemplo. Você percebe por quê? Um exemplo, no Rio de Janeiro você tem, eu estou falando do Rio como referência que está no momento, mas isso deve acontecer no país inteiro, infelizmente, essa questão de fronteiras, em que entra drogas e armas pesadas e que a marginalidade detém, até para a questão das suas tratativas hediondas. Aí você observa que assinou-se um decreto. Quer dizer, aí eu fico pensando, tudo bem, é um dado de você penalizar, não vou dizer que é ruim, mas é um contraponto quando, na verdade, não trata-se com prioridade a questão da segurança, com um plano da Federação de Segurança para o Brasil. Aquela coisa, Magrina, tenta resolver lá na ponta, depois que tudo já aconteceu, exatamente. depois que a arma entrou, depois que o cara matou, depois que o tráfico de droga financiou, né? Então isso agora vai tentar lá na ponta, tentar resolver isso, mas não há na base. Mas sabe por quê? A gente, se você observar direitinho, no Brasil, nunca a gente tem uma política que vá atingir a causa. A causa. Porque É muito raro, para chegar nessa questão da segurança, a gente teria que ter investimento em educação. Como é que está o nosso sistema penitenciário? Onde é que um sistema penitenciário desse se ressocializa? Você tem em Pernambuco, que são quase 30 mil presos, onde a capacidade não chega nem a 15 mil. Então, isso eu estou citando Pernambuco. A gente tem fatos aí em estado lamentável. Então, assim, a segurança é o ápice. Mas a gente tem que começar a investir em educação. Você falou de educação, Rodolfo, você tem trazido muitos exemplos aí de professor que está sem receber salário, amigo. Tem município aqui que não está pagando professor. Aí adianta o governo federal dizer que existe ali um teto para se pagar os professores, onde os municípios não têm a capacidade de pagar? Dentro do que você falou aí, duas coisas, das fronteiras. É preciso realmente uma política muito eficaz, muito forte para atacar esse problema nas fronteiras. E eu digo com conhecimento de causa, né? Eu já estive fazendo reportagem nas fronteiras do Brasil, principalmente com a Bolívia e Peru, e vi como funciona a facilidade, né? Aliás, esse era o objetivo, mostrar como é fácil trazer drogas e armas para o Brasil. Você passa com droga na frente, praticamente na frente do posto da alfândega, lá na cidade de Assis, Brasil, no Acre. E você tem, Diego, o Acre, que é um estado isso aí, muito Fernando, grande... mostra a fragilidade que tem, por exemplo, de você Não entrar na tem fronteira, você consegue passar na fronteira, mas essas armas chegam, por exemplo, no Rio de Janeiro, então não tem fiscalização em canto nenhum. Para ela chegar no destino final. Né, Brasil? Avança, Eu estou Brasil. falando mais da droga agora porque a Colômbia e Peru são os maiores produtores. E aí a droga provoca tudo isso. Você tem o Acre, que é um estado muito grande, né, e praticamente poucas delegacias da Polícia Rodoviária Federal, poucos postos da Polícia Rodoviária Federal. Você anda aquela rodovia, que me falha a memória agora, transoceânico, acho, anda ela praticamente inteira e não tem fiscalização da Polícia Rodoviária. Você está ali passando com a droga. Um outro ponto que o Martinelli colocou do sistema prisional, na minha opinião, e aí me perdoem os advogados, mas é preciso mudar essa nossa legislação e dificultar a progressão de regime. Qualquer advogado vai dizer que eu estou errado, porque ele vive para defender bandido. Eu não. Eu acho que tem que dificultar mesmo, porque o cara rouba hoje, ele é preso hoje, daqui a 3, 4 meses ele está indo para casa visitar a família. A gente mostrou aqui recentemente um caso de um estuprador, ele estava atacando em Lagedo, em São Bento do Una, em outra cidade. E aqui em Caruaru também. Belo Jardim, aliás, Belo Jardim e São Bento do Una. E aí, o que é que esse cara era? Ele era simplesmente um foragido do sistema penitenciário de Canhotinho. Tinha saído ele para visitar a família, com a tornozeleira. Entendeu? Então o cara vai preso hoje, ele já sabe que daqui a 3, 4 meses consegue essa progressão. A mudança da legislação. Tem que mudar. Tem que mudar. E você vê em todos os âmbitos, você nesse país, você discute, por exemplo, redução da maioridade penal nesse país.
Também. Aí vem os defensores que observam que é um complicativo, porque vamos ter a pena. Aí vem aquela justificativa. Nós não podemos fazer isso, porque nós vamos superlotar o que já está superlotado, porque o Estado não cuida das questões básicas. Compreendo que as questões básicas deveriam estar sendo transformadas, as questões de educação, saúde e educação. Mas essa mudança na legislação é necessária. Eu só não concordaria, eu acho que esse não é o momento. Eu não concordaria com toda a estrutura que a gente enxerga hoje, a redução da menoridade penal agora. Eu acho que esse não era o ponto para que a gente conseguisse reduzir a violência, porque a gente ia reduzir de 18 para 16, daqui a pouco o de 15 estava cometendo, daqui a pouco o de 14, o de 13, a gente... Isso é uma discussão polêmica. Isso é uma discussão polêmica. Mais ampla e mais ampla. Agora, eu concordo também, o camarada com 16 anos tem o direito de votar, mas não tem o direito de ser responsável pelos seus atos. E o fato de que menores são utilizados, né, para a prática do crime, porque passa meio fora da Você poderia aumentar o tempo que ele passa hoje. O tempo hoje é de 3 anos, então você aumentaria esse tempo que ele passa hoje, que só pode chegar ali até 3 anos, para 4 ou 5 anos, mas eu acho que a redução da maioridade penal, esse não era o momento do que a gente vive em tudo. Aumentou 4 a 5 anos, basicamente o cara que pratica homicídio faça esse tempo também. O problema é que nós temos uma legislação, um estatuto que protege, é o guarda-chuva de proteção para esse processo da marginalidade. Independentemente de ser a favor ou contra, mas quando surgem esses temas polêmicos, nossos políticos fazem questão de quando eles percebem que isso pode de alguma maneira prejudicá-los, né, principalmente no processo eleitoral, tira da pauta. Agora, essa questão da maioridade penal estava em pauta, bote aí, sei lá, um ano. Há um bom tempo, Hoje quem é que fala nisso? Esqueceu, caiu no esquecimento. Porque não é conveniente. Para que eu vou tratar de uma questão que pode trazer algum tipo de desconforto e um prejuízo eleitoral lá na frente, né? Embora seja uma discussão relevante, independentemente de ser a favor ou contrário. Mas é uma coisa que tem que ser discutida. O que se leva em consideração é que exatamente com esse guarda-chuva da menoridade, que nós temos uma infinidade de crimes contra o patrimônio, contra a vida, servindo de espaço para a difusão de armas e drogas. A gente sabe dos países. Então o problema é que nós ficamos a reboque e vamos ficar porque não é conveniente, por exemplo, segundo o meu colega aqui ao lado, de dizer que não é o momento para a gente discutir porque o país não aguenta mais nada. Porque o problema, Diego, é que esta é uma situação recorrente. O Brasil não trabalha de forma séria essas discussões. Esse estatuto seria ótimo, mas não aqui no Brasil, seria em outro lugar. Mas é a mesma coisa, Magrina, a questão da... Vez ou outra a gente começa discutindo de novo a questão da legalização, da maconha, da droga. E a gente teve estudiosos aí. O ex-presidente Fernando Henrique visitou países de primeiro mundo e defende essa questão da legalização, né? Mas veja, hoje, na situação que a gente vive, legalizar a droga, você não acha? Imagine, se legaliza a droga aqui, na minha opinião, seria pior. Seria uma porta só, você legalizaria. Ele estava na maconha hoje, amanhã ele estava no crack, depois estava na cocaína. Por quê? Vai puxando o outro. Um vai puxando o outro e a gente não tem. Primeiro não se investe em educação, primeiro não se investe no sistema penitenciário nosso, que não é nunca de fazer um trabalho que ele retorne para a sociedade. Não recupera ninguém. Não recupera, mas assim, a gente não tem, na nossa legislação, você não tem prisão perpétua. Então a gente tem que perceber que aquele preso que vai para ali, ele vai voltar. Então, ou também, se tem um trabalho de fazer junto nas penitenciárias, que ele volte melhor, de ressocialização, ou a gente só está fazendo o quê? Mas tem enxugando gelo, enxugando gelo. Tem que colocar um freio nesses menores. Tem que dar um freio nessa situação. A gente começou aqui falando de homicídios, passamos pelo Código Penal, chegamos à discussão da redução da maioridade, pena de morte, quer dizer, o assunto de segurança pública gira muito. Gira muito. Continuar falando aqui, a gente termina o programa outro assunto, é verdade. E não encontra a solução. Vamos deixar para o próximo programa, né? Exatamente. Então vamos lá, você puxa logo outro assunto aí. Olha, um caso que chamou muita atenção essa semana, foi a visita do ministro dos Transportes, né, que é a Taquaritinga do Norte. O ministro veio participar da assinatura da ordem de serviço para a duplicação de um trecho da 104, de Pão de Açúcar até Toritama, né?
E já estava indo embora quando a nossa repórter, Stephanie Hermano, foi lá questionar o ministro e perguntar a ele por que aqui em Caruaru não tem passarelas aqui nesse trecho urbano da BR-104, né, da rodoviária até próximo ali ao Hospital Mestre Vitalino. Ele disse, eu não tenho porque eu não sabia que estava precisando. Né? Inclusive tem dinheiro para fazer, vou mandar fazer. Eu não sabia, ninguém me pediu, ninguém me falou nada, nunca chegou ao meu conhecimento. E aí eu pergunto, né, esse foi o tema que eu discuti na televisão, na rádio essa semana, para que servem os nossos deputados aqui? Estavam cegos, então, porque não tiveram o trabalho de atravessar a rua, pelo menos o Vôner Queiroz, que é o representante legítimo de Caruaru, de atravessar a rua e ir lá para o Ministério dos Transportes e dizer, ministro, o povo da minha cidade está precisando dessas passarelas. Porque nós tínhamos, Rodolfo e colegas, sabe o que nós tínhamos em Caruaru nós nesse tínhamos processo? Gente morrendo na rodovia aí, nós tínhamos sendo atropelado. Comitê gestor. Exatamente. Eu fico lembrando, você tocou um assunto muito importante, fiquei lembrando, na duplicação da 232, havia-se um comitê gestor que o chefe do executivo da época era a figura. Então, quem tem que observar, porque o projeto é federal. Primeiro foi um absurdo ter colocado essa BR para cortar a cidade ao meio, que deixou a faixa de Gaza, lá de um lado e do outro. Uma coisa absurda, que poderia ter feito como fizeram na 232, cortando Vitória de Santo Antão, e foi o gestor do município, juntamente com o pessoal, e colocou por fora. Vocês lembram disso? A minha memória é muito boa. Aqui em Caruaru, o comitê gestor foi para quê? Foi figurativo? Porque essa era uma observação, o projeto não contempla passarelas. Você deixa concluir, sabendo da burocracia, das problemáticas, os trâmites, para chegar 1 milhão de anos depois. Quer dizer, aí quando o ministro disse, eu não entendi como se a fala do ministro fosse algo como, por exemplo, que ele não soubesse por falta de informação. Não, é simplesmente, como se fosse uma ironia. Quer dizer que não tem passarela num projeto desse federal. Aí até na fala eu lembrei que ele disse o seguinte, vamos afinar, vamos nos antenar com o secretário de Esporte, de Transporte, desculpem, do estado de Pernambuco, para a gente resolver essa questão, porque tem dinheiro de manutenção que pode ser adequado. Quer dizer, aí você diz, só os deputados da época, sim, os deputados da época, os representantes do município, quem faz o comitê gestor do momento, sim, de lá, e que são quase as mesmas pessoas, não mudou muito. Aí você porque eu acho que não tem que ter a atuação do parlamentar, né, do executivo, não tem que ser, né, apenas se ele estiver participando de um comitê como este. Não. Né, ele tem que ir lá, realmente a cidade, ele representa. O problema é que ninguém falava nada, calou todo mundo desse comitê mesmo. Né, ficava todo mundo calado, não sei para que se viam as reuniões. Primeiro que deixaram colocar esses viadutos enormes aqui, que isso não existe. Superado, ultrapassados há séculos e séculos sem fim. Iluminação que nunca resolveram, estão dizendo que vão resolver agora. Aí agora vieram descobrir que não tem passarela também. Ora, isso é conversa para boi dormir. Não é que não vieram descobrir agora. A gente sabe que nunca teve passarela. O problema é que quem tem o poder de mandar fazer está lá em Brasília. O cara não tem obrigação, cá para nós, de saber que em Caruaru, 5 quilômetros de Caruaru, não tem passarela. Dentro de um comitê, de um projeto. Exatamente. Porque se eu faço parte de um comitê, como autoridade do município, ou faço parte de um conjunto, eu estou vendo que vai cortar a cidade ao meio, com os bairros, divide a cidade ao meio, e vocês vão passar como? Agora, então são coisas básicas. Eu quero só ver, mas quando começar a obra, com quem vai dizer, ei, fui eu que fui lá, viu? Eu fui lá subir. Veja, eu quero saber. Vai aparecer. Vamos para o início da obra. Veja, essa obra já era para estar pronta desde 2011. Uma obra que começou com um orçamento. Com 1 ano da obra, esse orçamento foi quase que duplicado. A gente está em 2017. Agora que está saindo para a licitação, para a conclusão do trecho que vai de Toritama até Pão de Açúcar. O secretário de Transportes do Estado entrou no Sebastião programa, Oliveira, no Repercutindo, o secretário executivo, no caso, que entrou. Certo. No programa Repercutindo da Rádio Jornal, e nós conversávamos, e interessante que depois dessa fala do ministro, agora vai ficar tudo mais fácil, vai ser tão rápido. Eu até fiz uma pergunta a ele, a questão de, tudo bem, ao trâmite natural de que tem que fazer o projeto, eu disse, essa coisa, vai ter a mesma demora, ou que vai se gastar de tempo, esse tempo todinho,
Ele disse, não, agora nós vamos dar uma acelerada muito boa e vamos resolver. A fala do ministro foi muito bom porque abriu esse precedente. Eu sei, fica interessante. Se tudo é articulação política de representação, por que não se... Cadê a pressão para que isso lá? Teve que Mas o ministro é o que eu vir estou aqui? falando. É o que eu estou falando. Se o ministro não tivesse vindo aqui, Stephanie Armando não teria chegado nele e ia continuar assim. Mas me diz uma coisa, Eldo. Quantas outras coisas ministro, os outros não estão nem sabendo? Sabendo. Os problemas que a gente está Problema na enfrentando aqui. saúde, na educação. Então o ato é o tantos quê? outros. O ato é o quê? Político. Mas Agora, é O ato essencialmente, político, Magrinho. o ato é que não político de o que não é político? trânsito. O problema é você ter poder de representação e muitas vezes você tem o poder da representação nas esferas, mas você não tem vontade política, não vai. Então, a coisa que Aí me eu fico só interessa... imaginando, sabe, por exemplo aí, Hospital da Mulher, né, que não termina, que com certeza tem recurso federal. Será que o ministro está sabendo realmente que está parado aí, que não termina esse, É complicado, uma obra um como país essa? continental Vou dar um como exemplo esse, aqui. né? Nós não temos acesso a ministro. Não tem, é Não verdade. temos. Quem tem... Mas quem tem que ter são os nossos representantes, que governantes, são legitimamente eleitos para exatamente. isso, E nós para nos cobramos deles. representar. E a gente tem que cobrar dele. Agora, o cara não faz. Amorosidade De demais. tudo isso fica uma lição. A importância do jornalismo na vida das pessoas. Sem dúvida. Jornalismo sério. Verdade. Sem dúvida. A importância do jornalismo. Eu vou na vida das esperar pessoas, que... Principalmente a TV Jornal. Eu vou esperar que essa fala do ministro, ela realmente tenha sido verdadeira quando ele diz, não, tem recurso para manutenção, vamos incluir no projeto e vai sair. E que Vou esperar faça. que dessa vez Que realmente façam. Porque não é a primeira vez que prometeram aqui, não. Me lembro quando morreu uma menina aqui, nesse viaduto aqui do bairro São Francisco, foi a primeira repercussão que teve aqui na cidade. Os moradores do Caiucá fizeram protesto, depois teve um outro atropelamento aqui próximo à emissora, que foi outro movimento também, e desde aquele tempo que diziam, não, vamos fazer, não saiu nada do papel. Quem dizia que ia fazer? Os órgãos operativos, Mas DENIT, hoje quem está dizendo é quem manda. Eu quero É o ver. ministro. Quem Só falta assina? agora o Quem presidente da assina? República. Quem assina? eu vou acreditar que isso. Abaixo realmente do presidente vai só sair. tem ele. Mas nessa nesse área. momento se colocou em saia justa as próprias representações do Estado e da própria Federação. Magrinho, todos. deixa eu aproveitar aqui e Todos. falar de representação. Deixa eu dar outro exemplo aqui. O aeroporto de Serra Talhada Eita. sai esse mês. Agora, dia 13, tem uma visita técnica de uma equipe da Azul. Mas por quê? De um grupo da Azul. Entende? É uma questão... Então, assim, cadê o aeroporto de Caruaru? Que foi anunciado junto secretário e não de vai transporte sair de onde é? enquanto Serra Talhada Serra não sair. Serra Talhada. O secretário de transporte é de Serra Tem Talhada. Aí que está a interesse. força política. Tem E interesse. quem é que vive lá dizendo aqui que é amigo de Paulo Câmara? Não acontece também? Não precisa ser secretário Eu ou representante lembro, de um Wilson Oliveira município? estava Não. no programa, que é o âncora do programa Repercutindo na Rádio Jornal, e eu lembro que o secretário, na época, de turismo entrou no ar. Nós já falamos isso aqui, essa é a terceira vez que eu comento com vocês aqui nesse programa. O secretário falava, anunciando que o governo do Estado estava trabalhando, empenhado na questão da operação de voos, até o nome da empresa, da Azul, para Recife, aqui nas cidades do interior, regionalizando o desenvolvimento, e para São Paulo e por aí vai. Resultado, neste ponto, disse que tinha uma previsão, sabe quando? Para novembro deste ano, 2017, nós estaríamos com voos aqui. Se foi, aí logo tempo depois foi Serra Talhada acelerando todos os pontos e nós vamos aqui. E para a gente encerrar A esse tema. gente está vendo obras, tá? A gente já mostrou aqui algumas reportagens nesse último mês, reportagens que trazem obras acontecendo, tá? O que é que está acontecendo no Oscar Laranjeira? Nada. Aí veja, e 2018, outra coisa, para a gente encerrar esse tema. Sim. O Sistema Jornal do Comércio fez uma série, Agreste Empreendedor. Essa série começou no Jornal do Comércio, foi para a TV, portal N10 Interior e na rádio também. O que foi que essa série mostrou? A pujança que tem o Agreste crescendo economicamente mais do que o Estado. E o que é que a gente tem? O que foi que a gente citou aqui? Uma BR-104 que liga o polo de confecções, as cidades do polo de confecções do Agreste parada, um aeroporto de Caruaru parado. Então veja, que olhar essa região está tendo? Qual olhar que está tendo essa Vocês região? falando isso aqui, Diego colocou muito bem, Serra Talhada que está avançado, Caruaru, né, cobrando aí, tá aí, tem promessa. Eu, como garanhuense, fico triste. Coitado de Garanhuns, no aeroporto lá ninguém nem fala, né? Você vê uma briga grande aqui de Serra com Caruaru para esse aeroporto sair
e a minha terrinha lá. Mas é aquela coisa, sabe? Cada um por si, sabe, Rodolfo? cada um por Se o grupo, os grupos políticos de lá, o prefeito de Garanhuns, quiser, né, trazer isso para si e brigar, porque vai ser uma briga, inclusive porque ele é oposição ao governo do estado, só para ter uma ideia. É um exemplo específico, não está querendo aqui entrar em Garanhuns não, mas é uma coisa que não há articulação, como a gente falou da segurança, que não há articulação. Esse tipo de projeto de desenvolvimento do estado, por exemplo, não há. Cada um que se quiser, meu amigo, pega aí sua cruz e tenta caminhar. Agora eu digo o seguinte a você. Veja o exemplo. Você tem a sua casa, né? Você tem lá um problema na sua casa para resolver. Um problema na sua casa para resolver. Você vai estar preocupado com os problemas que tem na casa de Deus? Não. Vai se preocupar com os problemas da sua casa. Uhum. Então o secretário de transportes, ele está privilegiando Serra Talhada. Claro, a cidade dele. É onde ele tem uma base eleitoral forte. Infelizmente tudo é política. Ok, vamos lá. Fechando aqui o programa de hoje. Magrini, você volta à noite? 19h20, 7h20 da noite, com um programa de destaque a cada semana muito melhor. Muito bem. Martinelli, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado e estarei presente quando for convidado, viu? Muito bem. Tá vendo aí, Fernando Rodolfo? O Martinelli é um cara muito vaidoso, né? A gente sempre fica muito feliz em ter aqui a presença dele, apesar de ser difícil algumas vezes convencê-lo a participar, como hoje, né? Por exemplo, mas acabou vindo, acabou aceitando. Contribuiu com o programa. Contribuiu e muito. Por que não? E você vai narrar hoje a pega do boi, né? Eita, eu citei tudo no final de semana. Ele vai pra terra de Rodolfo hoje. Deu pra mim, vou pra terra de Rodolfo hoje. Mas vai sozinho. Faça o anúncio aí, a partir das 22 horas, você, Marcela Calado. Aí, você já está fazendo. Na transmissão pelo portal Ené10 Interior, convidar todas as pessoas aí, todo mundo os telespectadores para assistir. A vaquejada Dom Rochão, lá em Garanhuns. Podia levar Fernando Rodolfo com a gente. Eu vou tem participar de um culto isso tem um jeito. De um culto, Olha, tá vendo, Magrini? Até que as coisas mudaram, viu? De culinária agora para cursilho, para culto. Aliás, vou lhe convidar para o próximo cursilho. Pronto, vai ser interessante vamos lá. para você aí. Vamos lá. Valeu, obrigado. Vamos lá, precisa. Você está precisando. Ficamos por aqui com o Repercutindo de hoje, agradecendo pela sua audiência, sua companhia. Um ótimo fim de semana a todos. Fiquem agora com o Sobretudo. Abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.